é que você, quando tem a bola, corre menos, se cansa menos. E hoje são 5 substituições. Quando o Vasco efetua as 5 substituições, piora muito mais. Os titulares são melhores que os reservas. No Flamengo, talvez não. Talvez os reservas, Danilo, tem gente que acha que ele é melhor do que um dos zagueiros lá que que foi para a seleção. O Carolino lá, que eu não sei o nome, com todo respeito. Há quem diga, torcedor do Flamengo, que acha que o Luiz Araújo é melhor do que o Gonzalo Plata. E aí? Nação flamenguista, né? Depois da vitória do Flamengo, 2-1 sobre o Vasco da Gama, né? Algumas pessoas, né, debateram a questão da situação do elenco do Flamengo, né? E Edmundo tocou num assunto aí bastante discutido, né? A que nível está o elenco do Flamengo, né? Para você ter noção, né? O Flamengo faz as alterações e o elenco do Flamengo fica mais qualificado, fica mais forte, pessoal. Pois é. Entra Luiz Araújo, entra Danilo, entra Gonzalo Plata, entra vários jogadores ali que, para mim, claro, poderia estar no time titular, né? A gente tem que concordar com o Edmundo, e Edmundo tá mais do que certo, né? Hoje, quando você vai comparar o time do Flamengo, né, com qualquer outro time aqui no futebol brasileiro, você percebe que, além de um time titular, o Flamengo tem peças no banco de reserva que pode substituir e não cair a qualidade do futebol apresentado, né? É justamente isso que Felipe Luiz vem desenvolvendo no Flamengo, né? Muda uma peça, muda outra, poupa um jogador, poupa outro, mas a qualidade do futebol sempre o mesmo, o desenvolvimento do futebol sempre o mesmo, né? O padrão do futebol sempre o mesmo, né? E isso a gente tem que ser realista, né? Vamos acompanhar o corte aí, quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal do Edmundo, o link vai estar aqui na descrição, vamos ver o que é que ele fala, final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Uma breve comparação. Eu acho que não é a questão física, não é só, não posso afirmar que existe problema físico. Não posso afirmar. Eu acho que é mais problema técnico. Técnico não do técnico Fábio Carille. Técnico, condição técnica. Entendeu? Até o melhor do nosso time, tecnicamente, não é bom. Então, é difícil. Tá bom, pessoal? Mais um aqui, ó. Boa noite, Ed. Gostei do Vasco apenas no primeiro tempo. Depois só deu Flamengo. Tem um bom time, mas tem que melhorar para a sequência do ano. Abraço. Obrigado, tio Zezé. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui com a gente. Olha, tio Zezé, acho que tem que melhorar muito. Correr, lutar, na minha opinião, é uma obrigação. Tá? Ganhar nem tanto. Correr e lutar é uma obrigação. Mas precisa ser bom jogador. Precisa ser tecnicamente qualificado para envergar uma camisa gigante como a do Vasco. Essa é a minha opinião de torcedor. Quem está falando aqui não é Edmundo Alves de Souza Neto, que jogou, enfim, e que a torcida gosta, não. Eu sou torcedor igual a todos vocês e tenho direito, sim, de falar o que eu quiser. Bom? Um abraço, tio Zezé. Fica com Deus. Felipe Benevides, na primeira parada técnica me pareceu que alguém mandou o Vasco começar a jogar mal, senão ia fazer mais gols e vencer. Foi tipo Barrichello e Schumacher. Não, claro que não. Os maiores beneficiados com as vitórias, olha que a gente está aqui brigando para que o Vasco seja campeão. Sabe quem são os maiores beneficiados? São os jogadores. Eles fazem contrato melhores, a diretoria fica com moral, enfim. Nós só vamos comemorar, vibrar e tirar sarro de um amigo nosso. Então, certeza absoluta, isso não aconteceu. Sei que é uma brincadeira, mas você, quando entra empolgado, entra com vontade, com disposição, você supera a sua limitação técnica com a vontade, com a garra, com a disposição.
mas depois, né, o jogo se acomoda, o cansaço vem, e aí o cansaço vem para todos, as substituições, e aí um time consegue manter o nível técnico e o outro, o nível técnico, que já é baixo, cai muito. Então, assim, é difícil, é difícil. Eu não acho que seja físico. Para mim, é técnico. Tá bom, Felipe? Grande abraço, meu amigo. Tássio Belisário, boa noite, admito. Mesmo que o gol do BH fosse anulado, era questão de tempo para o Flamengo fazer gol. Vasco, em momento algum, demonstrou que venceria o clássico. Bom, eu acho que teve um momento que a gente acreditou, né? Principalmente ali quando fez 1-0, um gol meio chorado e tudo. Eu também tive essa impressão. Aliás, estou tendo essa impressão de que o Vasco está no seu limite e que o Flamengo ainda não jogou aquilo que pode. Talvez até ignorando o estadual, né? Acho que eles querem ganhar, mas acho que talvez até ignorando o estadual, usando ali mais como uma pré-temporada. É claro que não vai querer perder essa final para o Fluminense, mas parecia até meio que ignorando um pouco o estadual. E aí, a hora que dá uma aceleradinha, consegue fazer os gols. Eu acho que a arbitragem é ruim sempre, mas há de se trabalhar, é possível trabalhar para evitar que um cara com a camisa do Flamengo na internet apite um Vasco-Flamengo. Ele podia apitar Vasco-Fluminense, Vasco-Botafogo, aí talvez ele fosse neutro. Mas um Vasco-Flamengo não. Isso se evita estando presente na federação, tendo moral na federação. Enfim, essa é a minha opinião. Tá bom, Tássio? Grande abraço. Tássio de novo. Admito, minha questão no clássico contra o Botafogo, o Vasco não tivesse se aproveitado, segurar 1-0 e pensasse em ampliar o resultado, teríamos fugido do Urubu na semifinal. Bom, mas do outro lado lá também, o Fluminense, que parecia que ia golear o Bangu, não goleou. O Bangu já rebaixado, parecia uma presa fácil, não aconteceu. É o que eu estou dizendo, futebol é um misto de transpiração e inspiração. Às vezes você transpira muito e não está inspirado. E às vezes acontece o contrário, você está inspirado e não transpira. Eu estou dizendo de correr e fazer a parte técnica que é necessária. Então, assim, eu não gosto de ficar me lamentando, porque a vida ela é para frente. A gente tem que olhar para o dia de amanhã. Né? Amanhã, por exemplo, seria a véspera da final. Eu queria estar aqui muito dizendo: o Vasco foi foda, ganhou do Flamengo, agora vamos para cima do Fluminense. Enfim, a estatística em cima do Fluminense é muito melhor para o Vasco. Enfim, qualquer que seja o argumento que eu pudesse usar. Mas o Vasco fez o que tinha que fazer no jogo contra o Botafogo. Tinha que ganhar para classificar. E ainda assim, torcer para que o Madureira não vencesse. Aquilo ali parecia até que iria já acontecer, porque... Por quê? Porque a federação quer os 4 grandes na final. A audiência é muito maior. A televisão quer, a federação quer, todo mundo quer. O campeonato é feito para isso. Pontos corridos para chegar aos melhores. Se o Vasco chegou em quarto, que é obrigação chegar em quarto, porque foi incompetente. O Volta Redonda fez os mesmos 22 pontos que o Flamengo. Só perdeu em saldo de gols. Por que o Volta Redonda fez e o Vasco não fez? Então, o problema é bem maior. Entendeu, Tássio? Na minha opinião. Alan Sérgio, Vasco tem peças para ter um time competitivo. Vamos ter a volta do Adson e DVD. Os reforços estão se entrosando. Sou louco ou confiante? Muito confiante. Tá bom, Alan Sérgio? Grande abraço.
Vamos mais um. Beatriz, saudade de você, Beatriz. Ed, cadê o Lloyd? Que queria um Vasco e Flamengo. Saudade de quando o Vasco tinha jogador que falava e fazia. Errou todos os lances do jogo. Bom, eu tenho a minha opinião sobre isso, né? Mas a live hoje não é para a gente apontar dedo e parecer que eu estou sendo oportunista, porque mais uma vez o Vasco foi eliminado e essa eliminação, por ser contra o Flamengo, ela dói um pouco mais, pelo menos dói em mim, né? Não sei nas outras pessoas. Em mim ela dói um pouco mais, porque de alguma forma eu virei... Acho que não tem nenhum vascaíno que gosta de perder para o Flamengo, né? Assim, vice-versa também, não tem flamenguista que gosta de perder para o Vascaíno, né? Referência nesse clássico Vasco-Flamengo, né? E as pessoas acham que estão indo à forra quando me sacaneiam. Aquilo que você fez lá atrás, a gente está fazendo agora. Mas a verdade é uma só, são 32 jogos. Essa diretoria não tem nada a ver com isso, embora ela é quem tem que dar o pontapé inicial para o Vasco sair dessa situação. Conversando com pessoas do Flamengo, há quem diga que atribua esse momento de hoje do Flamengo, que quem começou isso foi a Patrícia, lá atrás, depois o Bandeira de Melo, e aí o Landim foi quem conseguiu a maioria dos títulos e agora tem um outro presidente. Isso tem que começar, de alguma forma. A gente não pode olhar para trás ali, para o Campelo, para o Salgado. A gente tem que olhar para frente. O Pedrinho, eu confio, acredito, respeito muito o Pedrinho, acredito que ele vai dar esse pontapé inicial para que num futuro próximo essa diferença seja menor. Não dá para a gente jogar 32 jogos consecutivos contra o Flamengo, ganhar 2, perder tantos e empatar tantos, sei lá, foram poucos empates, né? Há uma discrepância muito grande. Por quê? Porque eles se organizaram. Então, eles também têm um passado que não é legal, assim, que não é legal, que não tiveram conquistas, né? Um pouco mais lá atrás, a Patrícia não ganhou nada do Flamengo e aumentou a dívida. Há quem diga, quem pensa de um jeito, quem pensa do outro. Eu penso só no Vasco, Léo. Eu penso só no Vasco, mas eu acho que alguém tem que começar. Alguém tem que começar essa volta por cima que o Clube de Regatas Vasco da Gama necessita fazer na sua história. O Vasco tem que resgatar. Eu trabalhei bastante tempo com um cara que todo mundo acha que eu não me dou, mas eu me dou muito bem, que se chama Paulo Vinícius Coelho, né? O PVC. É um cara fantástico, um cara muito inteligente. Ele dizia o seguinte: o Vasco tem que olhar para o passado para começar a pensar no seu futuro. Ele falava muito de jogadores da base, né, das categorias de base do Vasco da Gama, que os grandes ídolos, né, aqueles que mais se destacaram com a camisa do Vasco, vieram das categorias de base, e hoje o Vasco entra em campo com um jogador apenas, oriundos das categorias de base. No caso, esse último jogo, só o Ryan, um menino de 18 anos, com bastante futuro. O Felipe Coutinho também, mas passou 15 anos fora, quase não jogou. Estou dizendo formados em casa, jogadores que têm amor à camisa, que têm respeito à camisa. Hoje na academia, eu confesso que eu não vi, e se não for verdade, eu peço desculpas antecipadas. Mas alguém me questionou se é correto o Payet, depois da eliminação, ter ido num dos camarotes da Avenida. Eu falei, cara, eu fui muitas vezes depois dos jogos.
naquela época. Pessoal, Edmundo aí tá mais do que certo nas suas palavras, né? Apesar dele ser vascaíno, né, mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Vascaíno, flamenguista, botafoguense, fluminense. Eu acho que quando você tá pensando grande no futebol, você tem que seguir um exemplo. Por exemplo, a torcida do Vasco tá questionando. Alguns não querem enxergar a verdade, né? Mas Edmundo aí enxerga. Alguns não querem enxergar a verdade, né? Acha que a preparação física, né, do Flamengo tá melhor do que a do Vasco. Por isso que o Flamengo ganhou do Vasco. Não, pessoal, eu acho que não só é isso, né? Também pode ser, né? Eu até concordo, né? Realmente a preparação física do Flamengo hoje é invejável, né? De anos atrás, principalmente, né? O ano passado, quando chegava 15 minutos do segundo tempo, o time do Flamengo estava exausto em campo. Até mesmo aqueles que entravam no decorrer da partida cansava. Ok, é um ponto a ser citado que a preparação física do Flamengo tá muito boa, né? Realmente eu concordo. Mas Edmundo viu que muitos dirigentes do futebol brasileiro deveriam ver, né? Principalmente se espelhar. Será que como é que a gente possa dizer? É falta de respeito? Será que é falta de respeito você seguir uma coisa que você acha que é certa? O que, por exemplo? Seguir uma reconstrução. Nada demais. É apenas o Vasco olhar para trás. Quer dizer, não é nem olhar para trás. Né? Realmente é olhar para trás, ver aquele tempo que o Flamengo era um time sofrido, tanto parte financeira, devendo a todo mundo. Todo mundo dizia, você finge que me paga, que eu finge que eu jogo. O Flamengo era motivo de piada, a maior dívida do Brasil, não tinha CT, não tinha campo de treinamento. Na verdade, o Flamengo só tinha o nome e a torcida. Só tinha isso, pessoal. Mas, como Edmundo disse aí, né? Chegou pessoas qualificadas que viu que o Flamengo poderia ser mudado. Tomou as providências. Eu só discordo ali com o Edmundo que não começou da Patrícia, né? A Patrícia até aumentou mais a dívida ainda do Flamengo. Começou de Bandeira de Melo, né? A partir de Bandeira de Melo que o Flamengo começou a reestruturação, né? A partir dali, primeiro, tem que jogar limpo com a torcida. A partir do momento que você vai reestruturar o clube, você tem que chegar e fazer como Bandeira de Melo fez. Pessoal, nos 5 ou 6 próximos anos, Flamengo, a instituição Flamengo vai passar por um processo de reconstrução, de reestruturação, pagar a dívida, pagar jogador que está devendo, salários atrasados. Ele nem imaginava fazer CT de campo de treinamento, nada disso, né? Mas ele jogou claro, né? Claro, o Flamengo pode ganhar título? Pode, porque é grande, né? Ele deixou bem claro. Mas o objetivo vai ser ficar na primeira divisão. E o Flamengo sofreu. Sofreu ali para ficar muitos anos na primeira divisão, né? Vinha sempre, era ali na zona de rebaixamento, se salvava faltando 6, 7 rodadas, 5 rodadas, né? Mas sempre sofrimento. Claro, teve algumas conquistas num percurso, né? Que é normal, né? Mas o Flamengo começou a botar as contas em dia, começou a se organizar, começou sua construção do CT, hoje o mais moderno do país. E com Rodolfo Landim deu um salto gigantesco, né? Pulou de um faturamento de 400 milhões para 1 bilhão e 400 milhões, que é o que vai faturar esse ano. Então, pessoal, isso não é nenhum pecado. Isso eu acho que todo torcedor brasileiro deveria olhar para o Flamengo e ver como é que se faz uma reestruturação. O Vasco tem torcida para isso? Eu acho que tem. Claro, não é do tamanho do Flamengo, né, pessoal? Mas a torcida do Vasco é gigante, né? Não é porque é um adversário da gente que a gente também vai emitir informações. É uma torcida gigante, né? Para mim hoje, quem é mais fácil? A reconstrução do Vasco ou a do Corinthians? Sem sombra de dúvida do Vasco, pessoal. Sem sombra de dúvida do Vasco, né? A dívida do Vasco gira ali em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, né? A do Corinthians são 4, quase 4 bi já, né? São 3 e alguma coisa, né? É mais difícil, claro, o faturamento é gigantesco, o faturamento do Corinthians é gigantesco, mas no Vasco a gente percebe que tem pessoas que realmente quer reestruturar o Vasco, né? Pelo menos é isso que a gente vê ali com o Pedrinho, né? Ele quer reestruturar o Vasco. No Corinthians a gente vê isso? Não.
cara chega dizendo que quer. Mas no primeiro ano contrata 16 jogadores, um dos salários mais altos do Brasil, não paga ninguém, vai pra FIFA. Então, pessoal, você percebe que o cara não quer reestruturar, né? Você percebe, né? Já o Vasco não, o Vasco você percebe, né? E hoje é o que eu digo, né? É seguir o exemplo do Flamengo para claro, você não vai seguir o exemplo hoje e daqui a 3 anos vai já estar faturando bilhões, né? Existe isso, né? É um processo. Pagar dívida com o jogador, fornecedores, sempre, como Edmundo falou aí, usando jogadores da base, que o Flamengo fez muito nesse processo. E a base foi fundamental para tirar o Flamengo do buraco também, com venda de jogadores, para no futuro se colher tão esperado, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião também nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.